Por que o conhecimento é tão valorizado atualmente e assim será cada vez mais? Veja, as 8 maiores empresas do mundo em 1917 eram empresas que fabricavam coisas. Essa empresa aqui, por exemplo, aço. Esta empresa, medicamentos. Esta empresa aqui, máquina fotográfica e outros equipamentos relacionados. A Dupont fabricava produtos químicos. Então veja, a maioria das 10 empresas, das maiores 8 empresas do mundo, fabricavam coisas palpáveis, materiais. Se nós formos para o ano de 2018, veja que dentre as 10 maiores empresas, a maioria delas não fabrica coisas. Então temos aqui, a Apple é uma exceção talvez, né? A Saudi Aramco é porque é uma empresa de petróleo, então ainda as empresas de petróleo têm um destaque. Mas veja só aqui, ó, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Alibaba. Alibaba não produz coisas, né? Ela produz um serviço. Berkshire Hathaway é um fundo de investimentos, um banco, e o Visa que todo mundo conhece. Então veja, a grande maioria das indústrias, das empresas, não fazem coisas palpáveis, não produzem coisas palpáveis. Isso também acontece nos Estados Unidos, especificamente, com muito mais intensidade, porque se nós olharmos em 1987, as 15 maiores empresas americanas, vamos ver que a grande maioria delas produz coisas. A IBM aqui, nessa época, era a maior fabricante de computadores, então ela produzia coisas. Tá? ExxonMobil era uma empresa de petróleo, General Electric, todo mundo conhece, DuPont, General Motors, enfim. Agora veja o que aconteceu em 2019. Nós temos aqui, dentre as 6 empresas, 5 delas relacionadas com tecnologia. E a única que produz coisas de fato é a Apple, porque as outras não produzem coisas palpáveis, e sim serviços, certo? E são empresas relacionadas à tecnologia. Então isso significa que os ativos intangíveis têm ganhado força dentre as empresas no nosso mundo, tá certo? Porque o nosso mundo é um mundo pautado no capitalismo e a gente tem que ser realista nesse aspecto. Então as empresas, elas estão fundamentadas em ativos intangíveis, ao contrário do que era antigamente. E o que são ativos intangíveis? São marcas, patentes, reputação, cultura, talentos. Do outro lado, os ativos tangíveis, muito importantes também. Não há que se achar que não são importantes os ativos tangíveis. São sim. Mas o que acontece é que nós estamos vendo uma valorização muito maior dos intangíveis, mas os tangíveis são fundamentais, são as máquinas, as ferramentas, os imóveis, os veículos, os estoques. E veja, de 1975 a 2005, os ativos intangíveis, ou melhor, as empresas com ativos tangíveis, as empresas cuja produção se baseia em ativos tangíveis, elas tinham um maior valor de mercado. Até 1985. A partir daí, já houve um começo do domínio dos ativos intangíveis. Sendo que hoje, nós temos aqui 5 vezes mais valor relacionados a ativos intangíveis dentre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, contra um quinto disto pautado em ativos tangíveis.
Então veja como as coisas se inverteu. E hoje o maior valor em dinheiro mesmo, né, dentre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, está aqui em azul, nos ativos intangíveis, e em cinza são ativos tangíveis. E aqui estão as empresas, as 5 maiores empresas que têm sua produção, ou melhor dizendo, os seus serviços pautados em ativos intangíveis. Este gráfico também permite ver isso. Em 1975 nós tínhamos mais de 80% do valor das 500 maiores empresas do mercado americano. E por que eu trago dados do mercado americano? Porque é lá que o mercado de ações é mais antigo e são os dados mais confiáveis. Mas isso se extrapola para o mundo todo, como a gente viu lá nos primeiros slides, as empresas de todo o mundo. Então aqui os ativos intangíveis em 1975 em 1975 eram mais de 80%. Veja que isso foi se invertendo e em 2015 mais de 80% do valor das empresas está nos ativos intangíveis. Então vocês viram lá o que é ativo intangível: cultura, marca, talentos. O trabalhador da sociedade do conhecimento precisa ser competente, ter talento. E isso, nós estamos na sociedade do conhecimento. Então nós, como trabalhadores desta sociedade, precisamos buscar a competência. E competências podem ser divididas em técnicas e comportamentais. Elas estão fundamentadas em 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. Os 3 pilares são de suma importância para que você busque competência. Então, busque fortalecer esses pilares. A atitude, muito importante. As empresas hoje buscam pessoas proativas, que gostem do trabalho que fazem e que tragam soluções e não problemas para a empresa. Então, essas atitudes que têm um bom relacionamento pessoal, são coisas que nós conseguimos trabalhar, certo? Não é impossível. A habilidade também é super importante e essa você vai ganhar com experiência profissional. Quem já trabalha sabe disso, que a habilidade é muito importante. Agora, de nada adianta esses 2 pilares sem o conhecimento. O conhecimento, ele é fundamental. E aqui nós estamos tentando trazer para vocês, como alunos, o conhecimento. Um dos pilares mais importantes no que diz respeito a competências. Então veja, o que nós podemos fazer então para nos inserir ou permanecer inseridos nesse mercado, seja como empregados ou seja como empreendedores, para quem tem a ideia de montar uma empresa ou já tem uma empresa, certo? Então, atitude é importantíssima. E qual atitude? Nesse sentido, melhorar a nossa capacidade de raciocínio, de análise, de síntese, de abstração, ou seja, nossa competência mental. Este é o aspecto mais relevante se quisermos elevar o nosso nível de competência. Por quê? Porque a competência mental, ela ajuda naqueles 3 pilares, nos 3. Então, esta competência é importante nós trabalharmos. Veja só, o estudo e o aprendizado
oferecem uma oportunidade única de desenvolver, adquirir várias dessas competências. Competências de raciocínio, competências de tomada de decisão. E uma competência desenvolvida hoje nos servirá para sempre, ela fica marcada no nosso cérebro. E a construção de um sólido alicerce de conhecimento não é possível sem se criar esses mecanismos mentais. Tá? E esses alicerces sólidos de conhecimento levam você de uma forma segura ao sucesso profissional e pessoal, certo? Então, muito cuidado com alicerces mal construídos, eles são extremamente perigosos, portanto, cuidado, construa esses alicerces com solidez. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas 2 sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.